Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Porque aqui em Lucas, capítulo de número 23, e no versículo de número 20, tem algumas coisas na crucificação de Jesus que parecem que ficam ocultas aos nossos olhos, mas quando a gente começa a examinar, aquilo que parece, muitas das vezes não é. Diz aqui em Lucas 23, no versículo de número 20, assim que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados: desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Algumas traduções estão dizendo assim: insistiu outra vez. Ele quer soltar Jesus. Olha o que diz, vou reler. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu novamente. Por que Pilatos, ele quer soltar Jesus? Por que esse homem, pastor Pilatos, às vezes ele era bonzinho? Ele não é bom. Garanto para você. Ele é um homem mau, perverso, ruim, um assassino, um homem terrível. Mas aqui, nesse momento, quando a gente pega esse versículo isoladamente, por amarmos tanto a Jesus, a gente não consegue enxergar o que tem por trás dessa ação que Pilatos está tendo. Olha, desejando Pilatos soltar a Jesus outra vez, ou seja, ele tentou outra vez soltar, não conseguiu, agora está insistindo. Igual, por exemplo, você que está aqui, se estivesse naquele dia, vendo Jesus sendo preso, você que ama Jesus, não tentaria impedir a prisão de Jesus, sim ou não? Mas porque você o ama, mas por que Pilatos está aqui tentando? Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê que Deus ele vai descortinar essa palavra diante dos nossos olhos? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus, nessa manhã nós entramos na Tua presença para ouvir a Tua voz, para aprender com a Tua santa e gloriosa palavra. E, meu Deus, se nós entrarmos aqui com outro motivo, a não ser, meu Pai, Te adorar, Te servir e ouvir a Tua palavra, meu Deus, o nosso coração já estará corrompido, porque não é para isso que a Sua igreja tem que se reunir. A Tua igreja, meu Deus, ela tem que se reunir verdadeiramente, é para Te adorar, Te ouvir e Te buscar. E é por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Já Te louvamos, abrimos o nosso coração no louvor, mas, meu Deus, nós pedimos agora que abra o céu sobre nós e fale através dessa palavra. Nos mostre, meu Deus, aquilo que estava oculto aos nossos olhos, para que nós venhamos, meu Deus, compreender a Tua vontade, o Teu agir e o plano da Tua salvação. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos, fale conosco, Senhor. Fale do Teu jeito, da Tua maneira. Tire, meu Deus, a nossa incapacidade e que essa palavra, meu Deus, ela traga esperança, traga paz, traga, meu Deus, alegria ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, fale com cada vida aqui presente, para que o Teu reino, meu Deus, ele avance nessa terra e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção. A pergunta que não quer calar é:
porque Pilatos, ele tentou e insistiu em soltar a Jesus. Um homem que não tinha dó de ninguém, que não tem nenhuma coisa a ver com causas humanitárias, mas ele do nada resolve soltar a Jesus. Ele vai insistir para isso. Mas o que está acontecendo? O que está movendo a vida desse homem, que é um homem mau, que matava a troco de nada? Inclusive, não se sabe ao certo o que aconteceu com Pilatos no final da sua vida. Algumas pessoas vão dizer que ele foi ali destituído, e ele verdadeiramente foi destituído. Mas uma das causas que fez com que ele perdesse o seu posto de governador da Judéia foi que uma vez um grupo de samaritanos estava ali no alto do Monte Gerizim procurando alguns artefatos dos tempos que Moisés ainda passava por ali. E Pilatos, a troco de nada, mandou o seu exército ir ali e matou todos aqueles samaritanos que não tiveram nem como se defender. Ele é um homem cruel, um homem mau. Ele é um homem terrível. Mas esse homem terrível, ele agora, segundo a palavra, está se esforçando para libertar Jesus. E ele poderia ter visto Jesus como um adversário, porque corria um rumor que Jesus, ele era o rei dos judeus. Ele, ao invés de tentar soltar Jesus, seria mais compreensível e plausível ele, como um homem mau e perverso, tentar matar Jesus. Mas o que está movendo esse homem, igreja? Nós temos que pensar, porque esse homem, ele é um corrupto. Além de ser mau, um assassino, ele é um corrupto. Para você ter uma ideia, ele juntamente com Anás e Caifás, no período em que se construiu um arqueduto, que era uma tubulação que levava água até a cidade alta, que é a cidade de Jerusalém, ele foi no templo, Pilatos, e pegou todas as ofertas que tinha ali dentro e fez aquela retirada da igreja, mas com autorização de Anás e Caifás, porque eles também estavam ganhando um qualquer ali. Eles não iriam aceitar aquilo se caso eles não estivessem recebendo. Então ele com Caifás e Anás, eles eram corruptos, mas agora, nesse momento que ele quer soltar Jesus, ele está se colocando contra Anás e Caifás. E ele tem poder para destituir até o sumo sacerdote. Se ele quisesse, ele falaria: olha, a partir de hoje, vocês dois não são mais sumos sacerdotes, eu irei colocar outros no seu lugar. Ele está comprando uma briga terrível. Ele está fazendo com que aqueles homens que queriam ver Jesus crucificado, eles tenham a sua vontade frustrada momentaneamente. E olha que ele tentou de tudo. Diz aqui em João, no capítulo de número 19, no versículo 15, no momento em que Jesus está ali entre o povo, diz a palavra do Senhor, em João 19, no versículo de número 15, diz assim, ó, que o povo queria crucificar Jesus mesmo. Diz assim: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Será que é isso que vocês querem? Eles responderam aos principais sacerdotes: não temos rei senão César. Ele está tentando. Ele não quer crucificar Jesus de jeito nenhum. Inclusive, ele vai colocar um criminoso chamado Barrabás do lado de Jesus. E Barrabás, ele era um malfeitor. Olha o que diz em Marcos capítulo 15,
era uma pessoa da pior espécie, que ele coloca do lado de Jesus, que é um benfeitor. Diz aqui em Marcos 15, no versículo 6, diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois eles bem percebiam que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ele está oferecendo: quer que eu vos solte Jesus? Não! Está aqui o Barrabás, mas Jesus está aqui, ó. O que aconteceu com esse homem? Que ele está insistindo. Por que ele quer soltar Jesus? O que aconteceu com ele? Amados, o que vai mudar esse pensamento de Pilatos? Aconteceu que Pilatos ele estava na tribuna sentado e de repente vai chegar alguns mensageiros, e Mateus relata aqui, eu quero ler com você, em Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número 19, ele vai receber um recado da sua esposa. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que essa mulher ela vai estar dizendo e mandando dizer ao esposo dela. Mateus 27, 19 diz assim: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Olha só, aqui está um pouco simplificado demais. Mas essa mulher vai mandar um recado para o esposo dela, contando que sofreu em sonho. Ela teve uma batalha espiritual. É como se ela dissesse para Pilatos assim: Pilatos, essa noite eu levantava e acordava. Eu pegava no sono e de repente eu comecei a compreender um sofrimento muito grande que está por vir na nossa vida, na minha e na sua. Se você se envolver na causa desse homem, não crucifique-o. Eu sofri demais em um sonho. Eu fiquei apavorada, aterrorizada. Ou seja, ela está mandando um recado para Pilatos, pensando que vai escapar de um castigo divino, se isso acontecer. E Pilatos, ele que não teme aos homens, mas ele vai mostrar um pouquinho de temor a Deus. Pilatos, ele ficou atordoado com aquilo e mudou o seu comportamento depois de receber essa mensagem da sua esposa. A partir dali, ele que não estava nem aí para a causa de Jesus, ele começou a tentar mudar a situação. Ô pastor, então a esposa de Pilatos talvez ela era uma discípula de Jesus secreto. Não. Ela não quer nem saber de Jesus. Ela não é boazinha também. Lá na Etiópia, na igreja cristã da Etiópia, tanto Pilatos quanto a esposa dele, supostamente uma mulher chamada Cláudia, eles são venerados ali. Tanto Pilatos quanto a esposa dele. Mas essa mulher, ela não está entrando na causa de Jesus porque ela é boazinha, não, amados. Mas sim porque ela está apavorada com aquele sonho e ele também está apavorado e por isso ele quer soltar a Jesus. Pastor, mas até aí o que tem a ver? Vamos entender o que está por trás de tudo isso aqui, amados. Esse é o contexto, esse é o roteiro visível do que está acontecendo. Mas se a gente voltar algum tempo atrás, alguns meses atrás,
nós vamos entender o que está acontecendo. Lá em Mateus, no capítulo de número 16, meses antes, Jesus, ele vai fazer aquela pesquisa de opinião que eu já disse algumas vezes aqui. Ele vai perguntar para os seus discípulos: olha, quem que a multidão dizem que eu sou? Vamos ler Mateus 16, versículo de número 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória, que maravilha! E aí Jesus, ele vendo a resposta, ele vai dizer assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus revelou para Pedro quem era Jesus. Mas Jesus, ele vai continuar falando da sua obra. Diz aqui, ó, no versículo de número 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele está dizendo: olha, é necessário. Eu tenho que subir para Jerusalém, eu tenho que morrer, eu tenho que ser crucificado, eu tenho que ser zombado e escarnecido. E Pedro, que pouco tempo antes tinha sido usado por Deus para uma revelação que Deus deu, ele agora é usado pelo diabo. Diz aqui, ó: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, aparta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O mesmo Pedro que foi usado por Deus, minutos antes, agora é usado pelo diabo. E Jesus, ele vê Satanás na vida de Pedro. Pedro tentando dizer para Jesus: não faça isso. Porque Jesus, ele vai dizer ali a sua obra, ele vai mostrar a missão dele. Ele está dizendo: olha, eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado e morto. E embora Satanás, ele sabe parte da missão de Jesus, ele é ignorante acerca da missão total. Ele não sabe o porquê da morte e da crucificação. Ele sabe porque Jesus, ele vai dizer assim no seu ministério: eu tenho que dar a minha vida em resgate de muitos. Para isso que o Filho do Homem, ele veio nessa terra, para resgatar aquele que estava perdido. Ou seja, Satanás, ele sabe da missão de Jesus. E inclusive ele tem um ódio. Sabe qual que é o maior ódio que Satanás ele tem? De Deus amar você, de Deus ele me amar, de Deus ter um lugar lá no céu preparado para nós. Ele quer impedir isso. E por isso que muitas vezes ele vai tentar matar Jesus, apedrejado um dia. Vai tentar, um dia Jesus está no monte, e aí eles vão tentar julgá-lo lá de cima, mas Jesus, ele não pode ser morto, nem apedrejado, e nem muito menos precipitado. Jesus, ele disse, ele profetizou que iria ser crucificado. E amados, Satanás, ele não entende as obras de Deus. Jesus, ele está dizendo: aparta-te de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus. Ele não entendia, mas ele vai começar a entender. E como que ele começou a entender? Na última noite de vida de Jesus. Jesus está sentado com seus discípulos na mesa da Santa Ceia, e Satanás estava ali sentado na mesa também.
Ele estava ali na vida de Judas. Da mesma forma que ele estava na vida de Pedro, ele senta à mesa como quem não quer nada. E Jesus, ele de repente, ele pega ali o cálice e ergue ao céu. E ele vai dizer: esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele vai entender. Ele fala, Satanás que está na vida de Judas ali, ele sabe que a obra que vai salvar é o sangue derramado. E então ele tem que impedir de qualquer forma que o sangue de Jesus ele seja derramado, porque o sangue derramado é para destruir o pecado. E não foi Deus que criou o pecado. O pecado é obra do diabo. Ou seja, se o sangue for derramado, Jesus vai destruir a obra do diabo. Então ele tem que tentar impedir de todo jeito que Jesus ele venha ter o sangue derramado. Então ele vai começar a manipular as coisas. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele foi ali julgado pelo Sinédrio, e o Sinédrio é composto por 70 sacerdotes, diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele vai ser julgado, diz em Mateus capítulo de número 26, no versículo de número 63, parecia que ia dar tudo certo, porque Caifás ele vai ficar pressionando Jesus, e diz que Jesus ele não falava nada. Diz a palavra do Senhor em Mateus 26, versículo 63, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Amados, parecia que estava tudo dando certo. Porque quando Caifás, ele rasga as suas vestes e diz: blasfemou! O que ele merece? A morte. E a blasfêmia, segundo a lei, a pessoa que blasfemar no nome do Senhor, ela precisa ser apedrejada por toda a congregação até a morte. E quando a pessoa é apedrejada, o sangue ele não vaza. Só se você tomar uma pedrada, né, bem no meio da testa, né, igual você já deve ter tomado quando era criança, brigando na rua. Aquela cangada, né, que você fala: não, levei uma cangada, meu Deus. Mas não sangra tanto tempo assim. Você põe sal, põe terra, põe pó de café, para na hora. Mas Jesus, ele está sendo acusado de um crime que tem que ser levado à morte. E o apedrejamento, o sangue jorrava, mas causava coágulo. Ele ficava empoçando dentro dos órgãos, dentro da pessoa, e não era derramado. Isso para Satanás é maravilhoso, porque Jesus ele vai morrer e o sangue não vai ser derramado. Só que diz que no outro dia, o pessoal mudou de ideia. Diz aqui em Mateus 27, no versículo de número 1, diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O que está acontecendo? Eles falaram: olha, a Páscoa ela está chegando, e se a gente se contaminar, a gente não vai poder comer da Páscoa. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para Pilatos, que ele não tem dó de ninguém mesmo, ele vai lá e mata Jesus do jeito que ele quiser. Só que quando eles decidiram isso, todos eles aplaudiram, mas Satanás estremeceu.
Porque quando eles viram Jesus sendo levado para Pilatos, o romano, ele não mata apedrejado, ele mata crucificado. E ali o sangue de Jesus seria derramado naquele momento. Então assim se cumpriria. E aí Satanás, que não entende as coisas de Deus, começa a entender. Ele começa a perceber, é assim que o sangue dele vai ser derramado. Porque Satanás conhece muito bem a palavra de Deus. Ele sabe muito bem, no dia da tentação no deserto, ele recita o Salmo 91, ele recita Deuteronômio, capítulo de número 8. E ele sabe muito bem o que está escrito aqui em Deuteronômio 21, 23. Vamos lá para você conhecer também. Diz a palavra do Senhor aqui, Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 23. Ele diz assim, o que está escrito, isso é a lei de Deus. Diz assim, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele começa a ligar as coisas. Se o romano mata crucificado, eles deixam a pessoa vertendo sangue ali o dia inteiro. Alguns deixam vários dias. E até tem relatos de mais de semanas de pessoas que sangraram ali no madeiro. Mas se ele se fizer maldito, ele vai me atrapalhar. Satanás está pensando, porque ele vai levar sobre ele as maldições que eu lanço nas pessoas. Ele vai levar a morte, as depressões, as doenças, ele levará sobre si. Eu já tinha ouvido João Batista dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu não tinha entendido, mas agora eu entendo. Eu tenho que impedir a crucificação. Jesus não pode ser crucificado. E ele vai lutar, Satanás, para que Jesus não fosse para a cruz. E como que ele vai fazer isso? Ele vai mandar um monte de demônios lá no quarto da esposa de Pilatos. Porque essa mulher, amados, ela não está tendo um sonho ruim. Você já teve sonho ruim? E quando Deus ele quer nos avisar algo, fica tudo abstrato. Você até tem gente que fala, pastor, eu tive um sonho que está me perturbando. Eu sonhei que tinha uma maçã rolando debaixo da cama. E isso, eu não sei o que aconteceu. O que é isso? O sonho que Deus ele nos dá para nos avisar, ele não é discernido por todos. Não é discernido por todos. Mas uma batalha espiritual todo mundo discerne. Quem já teve pesadelo aqui, levanta a mão. Você quase molhou as calças, né? Você levantou da cama e não queria nem tomar água, morrendo de sede. E se ele estiver lá na cozinha? Né? Eu acho que é porque eu vi um filme, eu vi isso. Mas o que está acontecendo? Essa mulher, ela tá ali na cama dormindo. Está ali deitadinha, em paz. Aí de repente ela começa a virar de um lado, virar para o outro. E começa a mexer o braço e vira para lá e levanta. Os demônios estão atormentando ela e dizendo, se você se meter na causa desse justo, você vai sofrer. Se o seu marido condenar Jesus à cruz, vocês irão sofrer. E na hora, por isso que ela foi tão convincente, a ponto de Pilatos que não está nem aí, amados. Ele não está querendo comprar briga ali. Ele começa a comprar uma briga terrível para libertar Jesus. Ele não está sendo instrumento de livramento como o versículo parece que ele é. Mas na verdade, ele está sendo instrumento do maligno para tentar evitar a crucificação. Pensa bem. Você já parou para pensar se ele consegue fazer isso? Se Jesus ele tivesse sido liberto, o que aconteceria? Se Pilatos ele decide ali, não, eu não quero saber não,
O que vocês vão pensar? Liberta ele e deixa ele embora. O que iria acontecer? Não haveria salvação para nós. Nós não estaríamos aqui. Se Pilatos ele tivesse conseguido fazer isso, e olha que ele insistiu, não haveria esperança para a raça humana. Todos nós estaríamos perdidos. Você e eu estaríamos perdidos. Se ele tivesse conseguido, tivesse tido êxito, nós não estaríamos com o nome escrito no livro da vida, mas estaríamos todos condenados. E ele vai insistir, ele vai tentar de tudo, ele vai tentar de todas as formas, ele vai falar, eu tenho poder para te libertar, me pede isso. E Jesus ele fala, não haveria autoridade nenhuma sobre a tua vida se não fosse dada pelo meu Pai que está no céu. Ele poderia ter pedido, mas Jesus ele está em silêncio. E Pilatos ele vai ficar esgotado. Até que ele diz, quer saber? Leva ele e crucifica. Eu lavo as minhas mãos aqui e levem o crucifixo. Só que Satanás, quando ele vê Pilatos ele desistindo, ele começa a pensar, então temos que mudar de plano. Vamos mudar o plano, então se ele está com a cruz já nas costas, vamos fazer com que o sangue dele não tenha valor nenhum. Vamos fazer ele pecar. Porque se ele pecar, o sangue dele não vai ter valor nenhum. Vai ser mais um sangue pecador. E aí é por isso que na crucificação de Cristo tem tanta humilhação, amado. O Império Romano crucificou milhares de pessoas, centenas de milhares, mas só Jesus tinha uma coroa de espinho na cabeça, só ele. Para humilhá-lo ainda mais, querendo que ele reclamasse, murmurasse, e Jesus em silêncio. Tanta humilhação, pegaram um dia ali mesmo, colocaram uma capa vermelha em Jesus, uma cana na mão dele, com a coroa de espinhos, e os soldados eles vinham e se prostravam, salve rei dos judeus, querendo que Jesus batesse neles, porque se ele batesse neles, o sangue dele seria de um pecador, podia cair na terra que não teria valor nenhum. Mas Jesus ele ficou em silêncio, calado, mudo. E aí você vai entendendo as humilhações. Eles cuspiam no rosto dele, batiam no rosto dele, querendo que ele reclamasse. Vamos fazer ele pecar, porque se o sangue dele for derramado, será de um pecador. E eles tentam de tudo. Jesus ele levando a cruz, ele leva açoites, ele cai. As pessoas riem dele. E quando ele está ali na cruz, preso nela, as pessoas chegavam bem pertinho do pé dele e diziam, aqui, você não era o salvador do mundo? Você é salvador coisa nenhuma. Querendo que Jesus dissesse, desgraçado, você vai ver comigo. Eu vou voltar, eu vou subir ao céu, você vai ver, eu te amaldiçoo. As pessoas vinham zombando de Jesus. E Satanás ali de lado querendo que ele blasfeme, que ele reclame, que ele murmure, igual a gente faz, amados. Quando as coisas não dão certo. Igual nós fazemos quando as coisas não se encaixam no nosso plano. Mas parece que a gente está igual o diabo. Não entendemos as coisas de Deus. Não entendemos a vontade do Senhor. Mas Jesus está em silêncio. A ponto dele ali na cruz e o ladrão que estava à sua esquerda, ele começar a olhar para Jesus e começar a reclamar de pertinho, dizendo, salva-te a ti mesmo, salva-te e salva nós também, desce dessa cruz, desista, esse povo não merece. Ele quer que Jesus ele reclame. Só que Jesus, ele está derramando sangue. Está derramando. O sangue está jorrando.
E ele em silêncio ali na cruz. E quando ele já sem sangue no corpo, ele fazendo um grande esforço, ele vai dizer: Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E ele tomba a cabeça. Mas na hora que ele tombou a cabeça, a terra começou a tremer. E as pessoas ali começaram a se segurar. Mas aquele terremoto mostrava que o inferno estava tremendo debaixo da terra. O inferno, as estruturas das trevas estavam sendo abaladas, porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele cumpriu a missão do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele venceu! Ele estremeceu as estruturas do inferno. E é por isso que hoje nós temos não apenas uma esperança, mas temos uma esperança viva. Amém? E amados, eu vou concluir aqui dizendo para você, as pessoas elas sempre têm uma escolha. Sempre tem. Elas podem escolher. Igual Jesus, ele foi colocado ali do lado de Barrabás para as pessoas escolherem. Quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? E Barrabás representa tudo que há de ruim no mundo. O pecado, ele representa as mortes, a raiva, o ódio. Barrabás, ele representa tudo isso. E o mundo escolhe Barrabás por quê? Porque o mundo ama aquilo que é dele. A Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas nós somos odiados porque não somos desse mundo. Quem é do diabo, quem é do mundo, sempre vai escolher Barrabás. Mesmo tendo oferecido Jesus para eles. O Jesus que muda vidas. Mas tem pessoas que são de Deus. Por isso que Jesus ali, ele diz: esse é meu sangue derramado em favor de muitos, não de todos. Porque muitos querem Jesus, mas não todos. Sangue derramado é para a remissão do pecado daquele que quer Jesus. Hoje você tem a mesma escolha. Será que você vai escolher como aquele povo escolheu? Ah, pastor, eu gosto das coisas do mundo mesmo. Pilatos parecia também que estava ajudando Jesus. Parecia que era uma boa pessoa. Mas o que tem por trás da vida dele não é de Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração, amados. Feche os seus olhos, por favor. Tá vendo como tem muita coisa que parece, mas não é? Pilatos, naquele ímpeto para salvar Jesus, para que ele não salvasse você. Tem coisas, amados, que é só quem é alcançado pela graça consegue entender. Porque tem coisas que eu olho para Deus e falo assim: meu Deus, que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Eu não sou merecedor, meu Pai. Nós não somos igreja. E Jesus, ele podendo reclamar, murmurar, ele está no direito dele. Ele poderia ter dado uma desculpa que muita gente dá no momento da queda.
pessoa diz assim: eu não sou de ferro. Mas Jesus não era de ferro não, amados. Ele era de carne e osso, mas ele era filho de Deus. Você que é filho de Deus, você tem a estrutura mudada pelo Pai. Você passa a ser casa de Deus. Mas como que ele me amou tanto assim? Que renúncia foi essa? E hoje eu consigo entender, e você também, que talvez se estivesse lá faria mal para si mesmo. Tem coisas de Deus que a gente não entende. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente passa, que a gente não consegue entender. Mas por não entendermos, reclamamos. E quando reclamamos, revelamos quem somos. Revelamos que nós não entendemos as coisas de Deus. E é por isso que hoje aqui, meus irmãos, hoje Jesus, aquele que estremeceu o inferno, ao terceiro dia ressuscitou, como disse que ressuscitaria. E é por isso que essa mesa está colocada aqui. É porque se essa mesa está aqui, é porque o dono dela também está. É só com ele, só com a presença dele, que nós podemos montar essa mesa. Ele venceu. E ele te faz mais do que vencedor. Quando nós lembramos, há 2000 anos atrás, ele levantando o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. É o sangue derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Quando nós entendemos isso, nós entramos dentro daquele cenáculo. Só que Satanás, que tentava impedir a crucificação, hoje ele tenta impedir de você colocar a vida na presença do Senhor. Ele vai dizer: não, você não precisa não, você é uma pessoa boa, você já tem religião, você tem amigos. Que amigo é esse, amados? Que a sua vida vai de mal a pior e as pessoas zombam de você, que querem ver você destruído. Que amizade é essa? Hoje, Satanás está tentando fazer esse papel, que você não é digno, que você não merece, que você não tem condição. Mas Jesus, ele está aqui dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Vinde, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vou te aliviar. Amém? Por isso eu quero fazer um convite muito simples. Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus e, ouvindo essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã? Se tem, ergue a tua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Hoje eu quero passar para o time daqueles que não perdem, porque Jesus nos faz mais do que vencedor. Tem alguém aqui? Não? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Estou afastado do caminho do Senhor. Estou sem igreja, estou sem ministério, estou sem congregação. Eu estou andando aí pela vida e achando que eu estou podendo, mas eu não estou podendo coisa nenhuma. Eu quero é mudar de vida. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer voltar para os braços do Senhor Jesus hoje? Se tem, levanta a tua mão direita assim, que eu quero orar por você. Todos estão bem? Pastor, graças a Deus eu estou bem. Mas eu quero fazer uma oração agora por todos. Põe a mão na altura do teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E depois de termos ouvido, meu Deus, uma mensagem como essa,
Nós não podemos ser a mesma pessoa, Pai. Nós não podemos ser os mesmos. Até as trevas se empenharam para impedir a tua obra de salvação. Nos dê força, Pai, para continuarmos caminhando, para nos fortalecermos em Ti. Porque, meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é o modelo. Nos ensina, meu Deus, a guardar os nossos lábios no momento da aprovação. Nos ensine, meu Deus, a guardar a fé, Pai, nos momentos difíceis. Fortalece, meu Deus, essa pessoa que estava fraca, essa pessoa que estava sem forças para orar, essa pessoa que estava sem condição, meu Deus, de estar na Tua presença, que estava fugindo de Ti. Mas, meu Deus, o Senhor hoje falou ao nosso coração. E eu creio, meu Deus, que sairemos daqui hoje no final dessa reunião, fortalecidos pela Tua graça, pela Tua virtude e pelo Teu poder, para a honra e glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.